Você está sabotando sua própria mente e nem percebe. Você tem controle sobre muitas coisas na sua vida? Não. Você não controla o que as pessoas pensam de você. Não controla o que acontece lá fora. Não controla o tempo, nem as oportunidades que aparecem ou deixam de aparecer. Mas existe uma coisa que sempre esteve sob seu domínio. E é exatamente essa que você tem negligenciado, a sua mente. E aqui está o problema que quase ninguém percebe. Você não está sendo derrotado pelo mundo. Você está sendo derrotado pela forma como pensa dentro dele. Pare por um instante e seja honesto. Quantas vezes você começou algo com vontade, com energia, com planos, e poucos dias depois simplesmente perdeu o ritmo? Quantas vezes você disse, dessa vez vai ser diferente, e acabou exatamente no mesmo lugar? Isso não é falta de capacidade, não é falta de sorte, e definitivamente não é o mundo contra você. É um padrão invisível, silencioso, que está operando dentro da sua mente todos os dias, minando sua força sem que você perceba. E o mais perigoso disso tudo é que essa sabotagem não parece sabotagem. Ela se disfarça de cansaço, de dúvida, de depois eu faço, de não é o momento certo. Ela vem em forma de justificativa, de desculpa convincente, de um pensamento aparentemente inocente que, quando você percebe, já tomou conta da sua decisão. E é aí que você perde. Não lá fora, aqui dentro. Enquanto você acredita que o problema está no ambiente, nas pessoas ou nas circunstâncias, você continua preso. Porque a verdade é simples e desconfortável. O mundo só tem poder sobre você quando você entrega esse poder. E você entrega toda vez que reage sem pensar, toda vez que se deixa levar por impulso, toda vez que aceita como verdade absoluta um pensamento que nem sequer questionou. Você já percebeu como a sua mente fala com você? Como ela cria histórias, interpreta situações, antecipa fracassos que nem aconteceram. E o mais assustador, você acredita, você aceita, você reage como se aquilo fosse real. E então, sem perceber, você começa a agir de acordo com essa narrativa. É assim que a sabotagem começa. Não com uma decisão grande, mas com pequenos pensamentos não controlados que, ao longo do tempo, moldam quem você se torna. Você não perde porque não é capaz. Você perde porque acredita que não é. E essa crença, repetida silenciosamente, cria comportamentos que confirmam exatamente aquilo que você teme. É um ciclo invisível. E enquanto você não quebrar isso, nada muda. Mas aqui está algo que pode mudar tudo para você a partir de agora. Você não é os seus pensamentos, você é quem decide quais pensamentos ficam. Existe uma diferença enorme entre pensar algo e aceitar esse pensamento como verdade. E essa diferença é exatamente onde está o seu poder. Só que ninguém te ensinou isso. Ninguém te mostrou que você pode observar a sua própria mente em vez de ser controlado por ela. A maioria das pessoas vive no automático. Reage ao primeiro impulso. Acredita na primeira dúvida. Desiste no primeiro desconforto. E depois diz que a vida é difícil. Mas não é a vida, é a falta de domínio interno. Porque quando você aprende a observar antes de reagir, a questionar antes de aceitar, algo começa a mudar. Você começa a recuperar o controle. E isso não é sobre se tornar frio, distante ou sem emoção. É sobre se tornar consciente. É sobre entender que sentir algo não significa que você precisa agir baseado nisso. A raiva vem. A dúvida aparece. O medo surge. Mas você decide o que fazer com isso. Essa é a diferença entre quem vive reagindo e quem vive construindo. Você quer saber por que algumas pessoas continuam mesmo quando tudo parece dar errado? Não é porque elas não sentem. Não é porque são especiais. É porque elas aprenderam a não obedecer automaticamente aos próprios pensamentos. Elas sentem,
mas escolhem. Elas duvidam, mas continuam. Elas cansam, mas não param. Agora pense em você. Quantas decisões você tomou baseado em emoção momentânea? Quantas vezes você desistiu porque não estava no clima? Quantas vezes você deixou de fazer algo importante porque sua mente te convenceu de que não valia a pena? Isso é sabotagem, silenciosa, constante e extremamente eficiente. E aqui está a virada que você precisa entender. Disciplina não é fazer quando você quer. É fazer apesar do que você sente. Porque se você depender do seu estado emocional para agir, você nunca vai ser consistente. E sem consistência, nada cresce, nada evolui, nada se transforma. A sua mente vai tentar te proteger do desconforto. Ela vai te empurrar para o fácil, para o imediato, para o prazer rápido. Mas tudo o que realmente constrói algo duradouro está do outro lado disso. E é por isso que a maioria não chega lá. Porque cede antes, porque escuta a voz errada, porque acredita no pensamento errado. Mas você pode mudar isso. A partir do momento em que você começa a observar sua mente com atenção, você percebe padrões, percebe quando está se sabotando, percebe quando está criando desculpas. E esse é o primeiro passo. Consciência. Depois vem a decisão. A decisão de não obedecer automaticamente, de não reagir no impulso, de não desistir no primeiro desconforto. E no começo vai ser difícil. Sua mente vai resistir, vai tentar te puxar de volta para o padrão antigo. Mas toda vez que você escolhe diferente, você enfraquece esse padrão e fortalece um novo. Com o tempo, algo muda. Você começa a agir com mais clareza, com mais firmeza, com menos ruído interno. E aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar natural. Não porque ficou fácil, mas porque você ficou mais forte. E então, você entende algo que muda tudo. O problema nunca foi o mundo, nunca foi o tempo, nunca foram as pessoas. Sempre foi a forma como você lidava com o que acontecia. E quando isso muda, tudo muda. Você para de reagir a tudo, para de se explicar o tempo todo, para de se comparar, para de se sabotar e começa a construir, em silêncio, com consistência, com foco. E isso, mesmo sem você perceber, começa a gerar resultados. As pessoas vão notar, vão dizer que você mudou, que está diferente, e estão certas, porque agora você não está mais sendo controlado. Você está no controle, e isso incomoda quem ainda vive no automático. Mas isso não importa mais, porque você já entendeu, já viu o padrão, já percebeu o jogo, e agora a decisão é sua. Continuar como antes, reagindo, justificando, adiando, ou assumir o controle da única coisa que realmente pode mudar sua vida, a sua mente. Se você chegou até aqui, é porque algo fez sentido para você. Então, faz o seguinte agora. Comenta aqui embaixo. Eu assumo o controle. Escreve isso, porque quando você coloca em palavras, você reforça a decisão. E decisões repetidas constroem identidade. Se esse conteúdo te abriu os olhos de alguma forma, deixa o like. Isso mostra que esse tipo de mensagem precisa chegar em mais pessoas. E se inscreve no canal, porque aqui você não vai encontrar motivação vazia. Você vai encontrar clareza, direção e ferramentas para construir uma mente que não se sabota mais. E lembra disso, o mundo não muda quando você quer. Ele muda quando você muda a forma como pensa dentro dele. Nos vemos no próximo vídeo.